E aí eu quero convidar vocês para a gente ler um texto. Não vai aparecer talvez aí para vocês o texto, porque o texto está quase no final do slide. Mas o texto que eu quero ler com vocês são alguns versículos de Números, capítulo 21, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. São estes versículos, número 21, 4, 5, 6, 7 e 8. Se puder projetar o texto bíblico, fique à vontade para fazer isso. Diz assim o texto: Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Não entrando muito em detalhes sobre isso aqui, é um texto que mostra a tragédia de um povo por reclamar de Deus e reclamar de Moisés. Por murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. Por jogar uma palavra dura, rejeitando o que Deus estava dando e culpando Moisés pelo que Deus estava fazendo. E vocês vão entender que muita gente vive nesse caminho, muita gente vive nessa dimensão. E muita gente que eu falo, a maioria dos crentes, não para raciocinar o quanto reclama de Deus. E eles reclamaram, uma das frases que está aqui, né? Estamos com fastio, enjoado, entojado deste pão vil, ou desse pão miserável, reclamando da comida. Já viu aquelas pessoas, esse salário não dá para nada, é uma miséria. Talvez você já falou alguma palavra assim: só tem isso? A mamãe prepara a comida, só tem isso? Que descaso! É um descaso terrível. Isso sem falar de todos os aspectos que a gente faz, que eu quero comentar com você na sequência desta palavra. E aí eu retomo ao princípio desta palavra que está aqui. E o tema que eu quero trazer para você é: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E eu gastei bastante tempo esta semana orando, estudando e voltando nesses textos para entender se realmente era isso. E nessa eu acabei estudando muitas outras coisas também e pensei assim: posso pregar essa mensagem? Posso pregar essa? Mas nada tirava de volta para a gente fazer um compromisso. Eu quero fazer um voto com você. Gostaria que você fizesse um voto comigo, porque eu fiz esse voto, mudei a minha vida. E ainda descobri coisas que eu preciso mudar urgente. E eu verifiquei basicamente tudo, ponto por ponto, e descobri que eu ainda tenho algo que eu preciso mudar. E durante essa pregação eu vou falar para você.
Fique atento para você não perder esse momento. Gratidão transforma maldição em bênção. Murmuração transforma bênção em maldição. Gratidão transforma águas amargas em águas doces. Reclamação transforma água doce em águas amargas. Adoração abre caminho. Murmuração fecha caminho. Tem muita gente com porta fechada. Muita gente com porta fechada. Ou vive no limite da miséria, porque não entendeu o caminho de Deus. Não entendeu o caminho de Deus. Eu estava ouvindo há poucos dias um pregador muito famoso. Eu já tinha lido um livro dele. E depois eu assisti um pedaço da mensagem que o pessoal conta a parte do livro dele. E ele, naquela dinâmica com Deus, querendo Deus, Deus me usa e eu quero ser usado por ti. E depois Deus falou para ele, revelou para ele, com vários detalhes, que não vou entrar em todos os detalhes, dizendo para ele: eu não quero te usar. Eu quero que você me conheça e ande comigo. Sabe, a maioria de nós vive mais esse negócio: Deus me usa. Deus me usa. Mas Deus não quer nos usar. Deus não precisa nos usar. Deus precisa fazer em mim, através de mim, junto comigo. E eu preciso fazer em Deus e junto com Deus. E não que Deus use a mim, mas que eu permita Deus viver em mim e fazer o que tem que ser feito. É outra coisa do que ser usado. E nesse livro eu me lembro que ele conta, dizendo: olha, você gostaria que sua mulher usasse você? Você gostaria que seu patrão usasse você? Você gostaria que as pessoas usassem você? Ele diz: de jeito nenhum, eu não gostaria de ser usado por ninguém. Pois é, você não entendeu. Eu não preciso usar você, eu quero que você ande comigo. Porque ele queria que Deus usasse ele para ele ganhar muita gente para Jesus. Ele dizia: Judas ganhou muita gente, mas foi parar no inferno. Eu não preciso de que você ganhe gente, eu preciso que você ande comigo. Porque a questão não é ganhar pessoas, a questão é ser em Deus e Deus ganha através de você. Deixa Deus falar através de você. Eu preciso deixar Deus viver em mim e fazer a obra através de mim, e não aquela ideia de que Deus precisa me usar. E eu estou fazendo essa introdução porque você vai entender que se nós não aprendermos a andar com Deus, de fato, as coisas não vão acontecer. E eu me lembro que nessa época, há 20 e poucos anos atrás, mais ou menos isso, eu tive algumas experiências com Deus, de expulsar demônios sem mandar sair. E simplesmente adorando. Só adorando. E os demônios vão saindo. Só adorando. Ah, mas tem que mandar sair. Jesus falou, sai. Tá certo, tá tudo certo. Mas ninguém, nada resiste uma adoração verdadeira. Nada resiste uma adoração verdadeira. E aí eu deixo o texto com você, que será o texto célebre da nossa palavra nesta noite. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo. Eu fiz alguns comentários há poucos dias, aqui também, porque quando a gente pensa dar graças a Deus, não é simplesmente de vez em quando a gente, obrigado Senhor, quando as coisas boas estão acontecendo. É muito fácil. Como é fácil agradecer quando as coisas estão bem. Alguém te deu um presente, obrigado fulano, oh Deus, muito obrigado, eu estava mesmo precisando desse quilo de carne. Eu estava mesmo precisando dessa cesta, eu estava mesmo precisando dessa camisa, eu estava mesmo precisando dessa bênção tão maravilhosa. Obrigado fulano, obrigado meu Deus. É fácil demais. Mas quando é BO, quem agradece? Se você não sabe agradecer a Deus pelos momentos difíceis, como é que Deus vai entender que você está com Ele? É como se Deus não estivesse.
Se Deus está na minha vida, todos os momentos é momento de andar com Deus. De andar com Deus. E aí, a gente precisa lembrar de Jó. Jó é um dos maiores exemplos que nós temos de fidelidade, de integridade. O maior exemplo, um dos maiores exemplos. Porque ele tinha 10 filhos, num dia só morreram os 10. A casa foi por baixo e nenhum deles escapou. Ele tinha milhares de juntas de gado, milhares de juntas de ovelhas, milhares e milhares de ovelhas, milhares de carneiro, de camelo, aos montes, muitos funcionários. Ele tinha tudo e de repente foi acabando tudo num dia só. E quando acabou tudo, a última pessoa chegou para dar notícia para ele, que cada vez que acabava uma tragédia lá, as pessoas chegavam e diziam, acabou tudo, todos os seus filhos estavam festejando, de repente a casa caiu, morreu todo mundo, só eu escapei e vim correndo para te avisar. E assim as notícias chegando. Quando chegou o último, ele levantou-se para Deus e disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Me diz aí, se você perdesse toda a sua família, só sobrasse você, só você e sua esposa, ou só você e seu marido, ou só sobrasse você, o que você diria? Você teria a mesma linha de Jó para dizer, Deus deu, Deus tirou, obrigado, Senhor. E ainda Jó sobrou-se sozinho, mas sem dinheiro, porque acabou tudo. Ele não tinha nem o que vender, porque morreram todos os seus riqueza na época não era apenas ter prata e ouro, eram os bens que ele tinha. Os funcionários, os gado e assim por diante. A lavoura dele, num dia só, toda a lavoura caiu por terra. Ele era um homem tão rico que sustentava muita gente. Eu costumo dizer que as ONGs da época eram todas de Jó, porque ele conta no capítulo 19, 18, 19 e 20, que ele era os pés dos aleijados, ele era a roupa dos que passavam frio, ele sustentava muita gente. Aí ele diz, agora eu não consigo fazer mais nada do que eu fazia, porque eu não tenho mais nada. Mas Jó era esse cara. Aí de repente acaba tudo, e Jó celebra. Será que nós teríamos coração para celebrar? Porque se não tivermos esse coração em Deus, nós vamos provar que nós somos pior do que os israelitas no deserto. Porque de fato eles estavam em uma situação difícil. Eles estavam num deserto. Pensa num deserto onde não tem água, não tem luz, não tem nada, é só deserto. Deserto, deserto, deserto. Não tem rio, não tem nada, só deserto. E eles, quando reclamaram, pagaram caro pela reclamação. E se imagina nós temos Rio Cuiabá aí pertinho, nós temos as torneiras dentro de casa todo dia, nós temos luz da Energisa na nossa casa, e nós temos os mercados muito pertinho, nós temos o trabalho, nós temos tudo, temos combustível para abastecer, por enquanto, né? E você acredita que ainda tem gente que reclama? Porque a hora que vai perto de dormir, acabou tal coisa, mas por que você não foi lá falar? Por que você não comprou? Por que não sei o quê? Começa a reclamar. Não dá para dormir sem comer o ovo frito hoje? Coma, criatura, você já almoçou? Mas tem gente que reclama assim mesmo. Quem somos nós? Será que nós somos mesmo escolhidos para morar no céu? Ou apenas vivemos na dimensão de dizer, eu vou ficar por aqui, quem sabe Deus tenha compaixão de mim e me leva, mas não tem convicção porque não vive Deus dentro de si. Mateus 11, 25, diz assim, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. A gratidão de Jesus era porque Jesus ocultou de quem tinha muito e deu aos que não tinham nada. Esse coração nós precisamos ter, de olhar para as pessoas que têm menos que nós e considerá-los sortudos por receberem mais que nós. Mas muitas vezes nós não somos assim.
A gente fica olhando. Se o cara é mais inferior e ele compra um carro melhor que o meu, você já fica, nossa, onde que arrumou tanto dinheiro? Tem gente que é invejoso, pensa assim. Pensar assim é inveja das bravas. Está lotado de demônio por perto ou dentro. E a gente, em vez de fazer o que Jesus fez, glorificar, obrigado, Senhor, porque os mais desfavorecidos receberam grandes bênçãos, receberam tudo. A alegria de ver os pequenos sendo abençoados, os menores sendo abençoados. Mas o orgulhoso não pensa assim. Qualquer orgulhoso acha que fulano, que é da ordem para mim, quem é você? Nós somos assim, infelizmente, porque somos vaidosos, somos orgulhosos. Hebreus 13, 15, ofereçamos, pois, sacrifício de louvor. A Bíblia diz, ofereçamos, pois, a Deus sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? A palavra sacrifício significa matar, morte. Quando se falava em sacrifício, era quando pegava um boi, uma vaca, um animal, degolava, sacrificava, para poder oferecer tal, ou se alimentar. Isso é sacrifício. Sacrifício é morte. E a Bíblia diz, sacrifício de louvor. Ou seja, enquanto está morrendo, está adorando. Ou seja, enquanto estou morrendo, mas eu estou adorando. Você imagina nós que não estamos morrendo, mas se tivesse morrendo, sendo crucificado, sendo oferecido como libação, como Paulo escreve, porque quando escreveu isso, ele estava falando sobre esse assunto, de ser perseguido, de ser morto, de várias pessoas morrendo na igreja, perseguido pelos judeus, perseguido pelos romanos, sendo mortos. A igreja estava sendo dizimada, e ele está falando em sacrifício de louvor. Enquanto você está morrendo, está sofrendo, está apanhando, é hora de adorar. Isso é fato, é coisa que ele viveu. Talvez ele escreveu isso quando estava acontecendo com ele, no livro de Romanos, conta que ele foi preso. Paulo e Silas foram presos e foram levados para a cadeia, para o calabouço, e apanhou muito, eles apanharam demais da conta. Mas sabe o que eles fizeram, todo machucado? Foram jogados no calabouço, e ao invés de ficar ligando para advogado, para tirar daqui, me tira daqui, eu não mereço, eu sou inocente, eles estavam o quê? Adorando. E a Bíblia diz que eles cantavam e adoravam e louvavam ao Senhor. De repente, houve um terremoto naquele lugar, um grande tremor, e as portas abriram, e eles foram soltos, eles foram libertos daquele lugar, porque estavam adorando. Cadeias quebram na adoração. Cadeias se despedaçam na adoração. Nós somos bons para fazer campanha, é verdade. Nós somos bons para campanha. Aconteceu um BO, a gente já sabe, fulano, Betano, vamos fazer uma campanha comigo, o negócio está embaçado aqui. Por que nós não partamos para a adoração? Me diz aí, por que a gente não parte para a adoração? Deveria ser um caminho nosso a adoração, porque Paulo, quando foi para a prisão, ele partiu para a adoração. Ele não fez um grupinho de campanha ou de advogados para poder tirar daqui, ele partiu para a adoração, e Deus quebrou as cadeias na adoração. A dor, o medo, as doenças não podem parar um adorador. Nada resiste uma adoração. Nada resiste a adoração. Gratidão alinha o propósito. Gratidão alinha o propósito. Você quer ver os propósitos da sua vida sendo alinhado com Deus? Parta para a gratidão, parta para a adoração, parta para o louvor, parta para a ação de graças. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar, meu Deus, o que está acontecendo? É partir para a adoração. Nessa noite eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a dar um giro de 90 graus, a fazer uma mudança radical. Anote em todos os lugares que você puder anotar, na sua agenda digital, qualquer lugar, com as pessoas à sua volta. Anote para você partir para um processo na sua vida, um processo de adoração contínuo. E você vai ver os milagres de Deus acontecerem. Como aconteceu em uma das igrejas que nós pregamos há poucos dias.
e eles começaram a experimentar. E eles começaram a experimentar os milagres, e depois falaram com os pastores de lá da igreja, dizendo, olha, eu estou experimentando, a mensagem é real. Eu comecei a fazer adoração, e Deus resolveu esta causa, Deus resolveu aquela outra, e as pessoas começaram a contar o testemunho, as pessoas da igreja contando o testemunho dos milagres que começaram a acontecer, porque eles pararam de orar, pararam de reclamar, pararam de orar, que eu digo, meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá isso. Senhor, eu quero te agradecer. Tendo ou não tendo, eu te adoro, eu te exalto. Porque você não vai adorar para ter, vai adorar porque você é em Deus mais que vencedor. Um verdadeiro adorador sabe o que é em Deus. Mas nem sempre um pedinte sabe. Mas um verdadeiro adorador sabe o que é em Deus. Romanos 11, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem. Se todas as coisas contribuem para o bem, por que então eu não devo viver de adoração, sendo que se acontecer um problema é para o meu bem, se acontecer uma outra coisa boa é para o meu próprio bem? Então eu vou viver no que Deus me chamou para viver, que é ser um adorador. E os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E a pergunta que eu te faço, você é de fato um verdadeiro adorador? Sabe, se fosse eu ou você, se fosse um de nós, que estivéssemos na mesma situação que Jesus ali na cruz, ou de Paulo, enquanto estava sendo chicoteados por um açoite. Paulo foi açoitado 5 vezes. Um açoite era 40 chicotadas menos um. E os chicotes eram feitos com pontinha de aço, nas rebarbas das pontas do chicote, era pontinha de aço, que era para bater e arrancar uns pedacinhos de couro cada vez que batia 39 chicotadas. Era 40 menos um. Ele foi açoitado 5 vezes. Ou seja, 200 chicotadas menos 5, 195 chibatadas Paulo levou no decorrer da sua vida. Fora outros tipos de açoite, outros tipos de castigo que ele tomou. Mas esses eram assim, porque ele algumas vezes foi apedrejado, talvez ele espancado de outras formas, tal, mas nos chicotes. E você não encontra Paulo reclamando. Você não encontra Paulo reclamando. Paulo estava sempre... É ele que escreveu essa palavra em Tudo Dai Graça. E sabe por que Paulo escreveu em Tudo Dai Graça? Quando ele escreveu essa palavra em Tudo Dai Graça, ele escreveu depois de um evento que aconteceu com ele. Ele era alguém também assim que, de certa forma, Deus precisava tratar com ele. E Deus tratou. E Paulo, o apóstolo Paulo, teve uma revelação esplendorosa. Deus mostrou para ele tudo o que acontece lá, tudo que eu falo assim, mostrou o terceiro céu e mostrou as coisas gloriosas que existem lá. E quando ele voltou da revelação, ele ficou entusiasmado, ele ficou realmente espantado com a revelação, e ele queria contar. E Deus mostrou para ele que tudo o que ele viu lá não é permitido ser falado aqui na terra. E você não vai falar o que eu te mostrei. A grandeza da revelação é entre mim e você não vai falar. Aí ele pediu de novo, mas Senhor, o que eu faço então? Deus foi e colocou um espinho na carne dele. Vamos pensar no espinho na carne. Era um problema que ele tinha, que não tinha solução. E ele começou a orar para Deus. Deus, me cura, me liberta desse espinho. E Deus falou assim, eu não vou libertar, você vai ficar com o espinho na carne, mas eu vou te dar graça para você conviver com esse espinho, mas você não será restaurado desse problema. Você vai ter esse problema para o resto da vida. E Paulo explicou. E sabe por que Deus colocou nele o espinho na carne? Para ele não falar a grandeza que ele viu na revelação. Colocar o espinho para você não falar. Você vai lembrar todo dia que você não vai falar, é um segredo meu e seu.
E não falou. Então Paulo escreve em tudo dai graça. E em todas as vezes que Paulo escreve, eu fico pensando, quando ele recebe esse espinho na carne, ele começa a ensinar em tudo dai graça. E hoje nós temos uma escrita, uma lição, nós temos como construir um estilo de vida baseado na gratidão, porque Paulo estava dizendo, em tudo dai graça, em tudo dai graça, em tudo dai graça. Ele estava dizendo, eu estou mal, mas eu estou com gratidão. Eu não estou bem. Ele podia pensar que não estava bem, mas ele não escreve isso. Ele escreve gratidão. Ele fala gratidão. Ele expressa gratidão. Então eu quero convidar você para que, se estivesse no lugar de Paulo, com os mesmos problemas de Paulo, com as mesmas 5 açoites, ou os problemas que ele passou, quando ele foi açoitado uma das vezes, que ele foi parar na cadeia, e lá ele orou, e Deus quebrou a cadeia, libertou lá. Se estivéssemos na condição dele, para expressar as mesmas coisas que ele expressava, em tudo dai graça, em tudo dai graça, em tudo dai graça, eu sou grato a Deus, eu sou grato, obrigado Senhor, é como se estivéssemos dizendo, obrigado Senhor. É problema? Glória a Deus. É outra dificuldade maior? Aleluia. Esse negócio aí pode acabar com a minha vida, glória a Deus, aleluia, eu estou nos pés do Senhor. Para o que der e vier, Senhor, eu estou contigo. Não vou reclamar. Por que não reclamar? Porque toda vez que você abre a boca para reclamar, você atrai demônios. Reclamar é atrair demônios. Toda vez que alguém reclama, ele atrai demônios. Se você pudesse ver o mundo espiritual, você ia ver você sendo cercado por uma hoste infernal na sua vida, quando você abre a boca para reclamar. Reclamar é atrair demônios. Adorar é expulsar demônio. Você pode experimentar isso na sua vida, quando você quiser expulsar algum espírito maligno, em qualquer lugar que tiver, você começa a adorar e você vai ver que o clima começa a ficar leve. Todo aquele clima pesado começa a desaparecer e ficar leve, porque os demônios não têm como resistir à adoração a Deus. Ninguém resiste. Adoração a Deus é quebra de fortalezas completo em qualquer ambiente. Jesus estava na cruz. E quando Jesus estava na cruz, pensa, ele era um ser humano. Ele era um ser humano normal, e que tinha dores, e que sofria também os ataques. E um dia que ele estava naquela transição do Monte das Oliveiras para a chegada da prisão, porque ele foi preso logo em seguida, alguns minutos antes, ele diz assim para os seus discípulos, a minha alma está angustiada a ponto de morte. É o tamanho angústia que estou passando. Orem comigo, vigiem comigo. Aí Jesus vai para a cruz logo em seguida, no outro dia, ele é crucificado. E quando ele está lá na cruz, ele fala algumas coisas impressionantes. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala para Maria, sua mãe, olha para João e diz assim, mulher, aí o seu filho está ali, ou João, eis aí a tua mãe, cuide dela. Jesus consegue estar na cruz e fazer algo extraordinário. Por quê? Porque ele vivia numa dimensão colado com o Pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele estava sempre na oração. Olha, se nós vivemos aqui mais 200 anos, você nunca vai ficar tanto tempo no monte como Jesus ficou. No monte. 3 anos, ele ficou muitos dias no monte. Eram 3 anos e meio ali, os discípulos ficaram com Jesus todos os dias, basicamente, de manhã, de tarde, de noite, eles estavam juntos. Onde eles iam juntos. E quase sempre, à noite, eles estavam orando no monte. Muito tempo de devocional, muito tempo de adoração. E outra coisa que Jesus disse, quando os algozes estavam ali, Jesus olha e diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa deve ser padrão de oração para cada um de nós, um padrão de oração. Não importa o que fizeram, o que falaram, não importa o quanto estão semeando contenda com o meu nome, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é semeadura, isso não é só uma oração, isso é uma semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Quando você começa a interceder, também Deus começa a levantar pessoas para interceder por você.
Quando você começa a celebrar a adoração, Deus começa a enviar anjos para poder receber a sua adoração, e se os anjos chegam para receber a adoração, os demônios não têm como ficar, eles vão sair. Não dá para dividir o mesmo espaço. Ou os anjos ocupam espaço, ou os demônios ocupam espaço. Quando tem adoração, quem ocupa espaço são os anjos para recolher a oração. A Bíblia diz que os anjos descem para recolher a oração, para recolher a adoração. Quando a gente está adorando, os anjos estão ali para recolher a adoração. Então não tem como o demônio ficar por perto. Seja um adorador de manhã, de tarde e de noite. Não gaste tempo com coisas. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor em todo o tempo. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, 2 Crônicas 20, do versículo 19 a seguir, a Bíblia conta a história de Josafá. Josafá era um homem de Deus, um rei extraordinariamente abençoado. E o exército dos inimigos vieram para destruir Jerusalém. E Josafá então ficou sabendo que os da montanha de Seir, só lá eram mais de 120 mil soldados. E ele pensou assim, mais o outro exército que está vindo com ele, são muita gente, passa de 200 mil. A gente não tem chance nenhuma, não tem chance nenhuma. Ele então correu para o templo e foi lá falar com Deus. Dobrou o joelho e ficou lá, orando ao Senhor. Deus então mandou um profeta, o profeta vai lá, fala para Josafá, que essa batalha não é dele, a batalha é minha, deixa que eu vou proteger vocês. Mas ele estava onde? Na oração. Sabe, muitas vezes nós queremos as bênçãos na nossa casa, queremos um telhado novo, nós queremos isso, queremos aquilo, mas a gente não entra para a adoração. A gente precisa entrar para a adoração. A gente precisa dedicar tempo para a adoração. Então, o profeta chegou e falou com Josafá, olha, o Senhor mandou lhe dizer que pode levantar daí, porque o Senhor já entrou na batalha por você. E disse mais para Josafá. Josafá é o seguinte, deixa que a guerra é de Deus. A única coisa que você precisa fazer é organizar a adoração. Só isso. Organize a adoração e deixa o resto com Deus. Organize os cantores, organize os músicos, organize todo mundo. Porque os adoradores estarão indo na frente. E aí Josafá organizou toda a orquestra, aquela multidão de gente para cantar. E saíram para a guerra. De fato, eles saíram para a guerra, para encontrar no vale. Só que quem eram os adoradores, os músicos, foram na frente. Os soldados que tinham espadas vinham atrás. Os adoradores iam na frente. Mas o que quer dizer isso para nós hoje aqui? Que nada deve anteceder a adoração. Nada deve... Qualquer notícia que você escutar, começa a glorificar a Deus. Ah, fulano está morrendo. Aleluia, aleluia. Deus, tu és bom, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Eu te adoro, eu te exalto. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nada deve anteceder a adoração. Mas sabe o que vem na mente da gente? Quando a gente escuta uma notícia ruim. Ah, meu Deus do céu, e agora? Já deu problema. Ah, já começa a angustiar. Quando você sabe uma notícia ruim, tem gente que até desmaia. Sua frio. Ai meu Deus, e agora? Não sabe o que pensar? Porque não tem a habilidade, não ganhou a habilidade de um adorador. Porque se você ganhar habilidade de adorador, qualquer notícia é para adoração. E aí Deus muda a nossa história. Deus muda a sua história, Deus muda a sua casa, Deus muda a sua família, Deus muda a nossa vida na adoração. E eu quero desafiar você nesta noite. Então eles foram e tomaram a vitória. A Bíblia diz que quando eles saíram, depois você vai ler o texto de Josafá, capítulo 20, 2 Crônicas 20, ou melhor, 2 Crônicas 20. Eles então saíram e começaram a adorar, e foram caminhando, adorando, e caminhando e adorando, caminhando e adorando. De repente alguém disse assim, Josafá, aconteceu um negócio. O que foi? Os nossos inimigos estão todos mortos, esparramados no vale, não tem mais ninguém vivo, estão todos lá caídos no vale, eles estão mortos, os cavalos estão mortos, os carros com as coisas estão todos, a riqueza que eles estavam trazendo, estão todos lá, mas todos morreram, não tem ninguém vivo, porque Deus foi na frente, derrotou os inimigos para lhes dar vitória, por causa da adoração.
E não importa a legião de demônio que partir para cima de você, da sua casa e da sua família. Mas se você começar a adorar, Deus vai entrar com providência, como fez com Josué. Sabe o que Deus vai fazer com o adorador? Porque quando ele soube da notícia, ele foi para a oração. Então Deus vai dizer a mesma coisa. Espera aí, então a batalha é minha. Já que você entrou para a adoração, a batalha é minha. Deixa que eu luto por você. Mas se você entrar para reclamar, para tentar resolver o problema, Deus vai deixar você se virar. Mas se você coloca nas mãos de Deus, entra nas mãos de Deus, Deus vai entrar com solução para a sua vida. O que você quer? O que você prefere? Que Deus resolva para você ou que você se mate resolvendo os problemas? Se você entende que você quer que Deus resolva por você, então seja um adorador 24 horas por dia. Em tudo dai graça. Em tudo mesmo. Não importa qual tipo de coisa que tiver, em tudo dai graça. Não é à toa que está escrito isso na palavra de Deus. Em tudo dai graça. Porque deve ser tudo, é tudo mesmo. Outra história maravilhosa que aconteceu foi a história de Gideão. Deus falou para Gideão: Gideão, eu vou livrar vocês, eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Tem toda a história lá, que não vou entrar nos detalhes. Aí então Gideão falou: Senhor, já que o Senhor vai libertar, então me dê condição. Eu vou então. Aí ele convocou o povo para a guerra. Foram 32 mil pessoas, atenderam a convocação e foram para perto de Gideão. E Deus disse: é muita gente, eu não preciso dessa multidão toda para te dar os midianitas na sua mão. Aí ele fez uma pregão lá: todo mundo que é covarde, medroso, todo mundo que pode voltar para casa. E voltou para casa 22 mil, só sobrou 10 mil. Aí Deus falou para ele: é muita gente, e eu não preciso dessa quantidade de gente para entregar os midianitas nas suas mãos. Aí então ele chamou o povo: vamos lá, Deus vai escolher quem vai beber água. Deus falou assim: ó, manda todo mundo beber água no vale. Todo mundo vai beber água no vale. E você vai colocar à parte os que entrarem dentro da água e beber água, colocar a boca na água, você coloca à parte. E os que chegarem perto da água, não abaixa na água, continua com a mão na espada e a outra mão põe a água na boca. Aí você põe essa turma separada. E quem fez assim, não abaixou, mas pegou a água e pôs na boca, mas segurando a espada, 300. Só 300. Eram os camaradas que estavam atentos. Faça parte dos 300 adoradores. Atento. Não deixa o diabo roubar a sua fé, não deixa o diabo roubar a sua alegria, não deixa o diabo roubar a presença de Deus da sua vida, não deixa o diabo entrar no canal que você tem com Deus de adorador. Não pare de adorar. Não deixe nada substituir a adoração. E aí Deus então entrega os midianitas nas mãos. Tem toda uma história. A história é muito longa, muito bonita a história. E aí Deus entrega os midianitas nas mãos de Gideão. Mas Gideão entendeu o que Deus queria. Entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Quando a gente está dizendo em tudo dai graça, não vos queixeis uns dos outros. Tiago 5,9 diz assim: não se queixem uns dos outros, não reclamem uns dos outros. E a gente faz isso. Você reclama da sua mulher? Você reclama do seu marido? Reclama do seu tio? Reclama da sua mãe? Você queixa das pessoas? Você não vai queixar de quem você não conhece, mas você vai queixar das pessoas. Você fica aí queixando das pessoas? A Bíblia está dizendo: não vos queixeis uns dos outros. Tiago 5,9. Então tire isso da sua vida. Pare de reclamar. Ah, mas fulano está sempre fazendo a mesma coisa de errado. Começa a adorar, vai ver se Deus não muda a história dele. Você vai reclamar e ele não vai mudar, e ainda você perdeu a bênção porque o diabo entrou. Você começa a adorar, Deus entra, muda a história dele, muda a sua, e as bênçãos chegam. Essa é a diferença de um queixoso para um adorador. Não faleis mal uns dos outros. Tiago 4,11. Não falem mal uns dos outros. Ficar reclamando, falando mal. Número 16 conta a história de Moisés,
que o povo de Israel reclamaram de Deus, reclamaram de Moisés, e quando eles estabeleceram essa reclamação, a história, o texto, são muitos versículos, e não vou ler, porque vai configurando a história, mas o negócio é que quando eles reclamaram, Deus falou para eles assim, olha, eu não tolero mais isso. Esses reclamadores vão desaparecer. No final da história lá, morreu 2 famílias inteirinho, foi enterrado vivo. Sabe o que é enterrado vivo? Suponhamos que o nosso prédio aqui era todo o espaço que cabia as 3 milhões de pessoas, mais ou menos 3 milhões de pessoas. E cada família ficava num pedaço de terra. Digamos aqui, todo o CPA aqui, nosso grande CPA, ficava 2 ou 3 famílias. E essas 3 famílias, Coré, Datã e Abirão, eles eram os líderes das 3 famílias. Algumas milhares de pessoas. Suponhamos aí que tínhamos 300 mil pessoas nessas famílias todinho. A terra abriu como se fosse um rio. Abriu e engoliu eles. Abriu e formou a barreira, e todos eles foram derramados dentro do buraco, e a terra fechou a boca de novo, e nunca mais ninguém viu essa multidão. Porque reclamaram duramente. Quando a Bíblia diz assim, não fareis mal dos outros, não vos queixeis uns dos outros, a Bíblia está dando um alerta para nós, seja prudente. Se você reclamar, você vai ter só BO na sua vida, mas se você adorar, só as bênçãos vão chegar para a sua vida. É uma questão de entendimento, de prudência, para nós mudarmos a nossa vida. Segundo Coríntios 4, de 16 a 18, a Bíblia diz assim, a nossa leve, Paulo escrevendo, né? A nossa leve e momentânea tribulação produz dentro de nós um efeito glorioso da glória de Deus. Paulo chama de leve e momentânea passar por chicotadas e prisões e espancamento. Ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz dentro de nós uma glória grande da parte de Deus. Mas quando é que essa momentânea tribulação, que ele diz que é leve e momentânea, é pesada, mas ele chama de leve e momentânea, porque passa rápido. Nós temos uma eternidade inteira para frente. Os problemas passam rápido. É por isso que é importante nós crescermos na graça de Deus. E eu quero partir para o fechamento disso aqui. Tem algumas histórias que eu notei aqui, mas vou passar para frente dele e eu quero deixar 5 coisas com você. 5 coisas importantes. 5 coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, pensar que merecemos. Quando a gente pensa, bom, eu mereço isso, isso significa que nós temos uma justiça própria. Quem tem merecimento jamais consegue ser um adorador. Alguém que pensa em merecimento não consegue ser um adorador. Um adorador mesmo. A outra coisa, alguém que carrega prepotência no coração é gente que pensa que os outros são inferiores ou não merecem. Você olha alguém, e fulano é inferior a mim. Vê aquelas pessoas que não deixam nem o outro falar? Começa a falar, ele... Não, você não sabe. Calma, fica quieto. São gente prepotente. Você acha que uma pessoa dessa consegue entrar no santo da adoração e viver de adoração? É muito difícil. É muito difícil. Outra coisa, desrespeitar os mais simples. Tem gente que é simples. Aí ele atropela, desrespeita, manda calar a boca, que não sei o que, tal. Tem muita gente assim. São os arrogantes. Deus não derrama bênçãos sobre arrogantes. Então a gente precisa arrancar da nossa vida algumas coisas que atrapalham. E a outra coisa, a quarta coisa que atrapalha demais a nossa vida chama-se orgulho. E o que é um orgulho? É depreciar os pequenos começos. Tem gente que, fulano, você pode fazer isso aqui. Ah, não, eu não mexo com isso aí, passa para fulano. Isso aqui não é para mim, não. Sabe,
pessoas orgulhosas não gostam nem de se misturar com os demais. Está sempre no alto. E a quinta coisa que atrapalha demais a gente ser um adorador, chama-se impaciência. Começa a resolver um negócio, a pessoa já não tem paciência, já atropela, já manda calar a boca, que não sei o quê. Os impacientes não conseguem ser um adorador, porque adoração é aquela coisa que você simplesmente vai para a presença de Deus e adora. Você não marca tempo. Senhor, eu vou marcar tempo aqui. Se em 10 minutos o senhor não falar comigo, já era. Eu levanto e vou cuidar da minha vida. Tem gente que gosta de pôr Deus na parede. Eu lembro uma vez, estava ouvindo uma mensagem de uma igreja aí, que não vou falar o nome, e eles estavam ensinando o povo a colocar Deus na parede. Não, fala com Deus, coloca Deus na parede, Deus vai resolver para você. Sem juízo. A gente entra para adorar e adora. Espera aí, mas eu estou adorando de joelho, eu não tenho tempo para levantar, e eu levanto do joelho, mas eu continuo adorando. Você adora a Deus em todo o tempo. Você louva a Deus em todo o tempo, glorifica a Deus em todo o tempo todo, adorando. Sua mente tem que ser algo na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. Gastando tempo com Jesus o tempo todo. O tempo todo. E aí eu quero convidar você para a gente orar. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Porque eu quero dizer para você, só adore. Simplesmente adore. Adore quando estiver cantando, adore quando estiver lendo, adore quando estiver orando, adore quando estiver trabalhando, adore quando estiver lavando vasilha, adore quando estiver fazendo comida, adore quando alguém está reclamando de você, continua adorando. Alguém está reclamando de você, continua adorando. Não deixe a murmuração de alguém atrapalhar a sua paz, continua adorando. Não pare de adorar a Deus. Em tudo dai graça. Gratidão. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Louvor. A Bíblia diz, Salmo 34, 1. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O salmista estava dizendo o tempo todo. O louvor de Deus estará o tempo todo comigo. O tempo todo. Mas a gente conversa outras coisas com as pessoas? Pode conversar, pode fazer o que fizer, mas não pare de adorar. Cada 3 palavras que você falar com alguém, a sua cabeça está dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala com Deus no pensamento o tempo todo. Nem todo lugar a gente vai falar em voz alta adorando, porque existe o contexto de serviço, de coisa, mas a sua mente precisa adorar o Senhor o tempo todo. E cada vez que alguém tiver BO para resolver e vier para cima de você, você estiver adorando, Deus desvia os BO. Vai dar certo, seja um adorador. Eu quero convidar a igreja para a gente ser um adorador. A partir de hoje, estabeleça a sua vida como um adorador, como uma adoradora, como alguém que entendeu esta palavra. Ei, eu quero desafiar você a conquistar suas vitórias na adoração. Quando você tiver os problemas lá para resolver, digamos assim, você já está há 15 anos e 2 meses orando a Deus para comprar um carro novo. Para de pedir, só adore. Pare de pedir. E minha casa própria, ei, para de pedir, adore o Senhor, só adore, mas adore mesmo. Ah, mas fulano está doente até hoje, ei. Para de reclamar. Começa a adorar e convida a própria pessoa que está doente para adorar o Senhor. Mude a sua história a partir de hoje. Seja um adorador, seja uma adoradora. Vamos ser adoradores 24 horas por dia, onde tivermos, adorar ao Senhor. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Decore este versículo de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus.